Olá, tudo bom? Meu nome é Ayrton Chaves, eu sou servidor da Controladoria Geral do Estado e vou trazer para vocês, alunos do Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um conteúdo bem interessante para todos nós que somos estudantes da administração pública e principalmente cidadãos, que é a Lei de Acesso à Informação. Vamos lá? Quando a gente fala de Lei de Acesso à Informação, a gente deve buscar um marco histórico muito importante, no caso o ano de 1948. Esse ano corresponde ao pós-guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, em que tivemos a ascensão e queda de alguns regimes totalitários. Grande parte da comunidade internacional percebeu que era preciso criar mecanismos, instituições que pudessem combater a tentativa de violência aos direitos humanos. Foi nesse sentido que se surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia era garantir e lutar por direitos fundamentais em todas as esferas da vida civil. E o direito à informação estava inserido nesse contexto. Vamos fazer agora a leitura do artigo 19 dessa declaração, que diz: toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então a gente vê aí que esse artigo 19 ele regula uma série de situações relativas ao direito à informação. E ele é considerado um marco importante para a afirmação desse direito no mundo inteiro. A gente já tem, num cenário mais recente, em 2012, cerca de 90 países no mundo que possuem pelo menos uma lei que regule o acesso à informação. Foi nesse contexto que surgiu a nossa lei, a LAI, Lei de Acesso à Informação no Brasil. Mas a gente precisa, antes de tudo, buscar um outro marco histórico muito importante para nós, que é a Constituição de 1988, também conhecida por Constituição Cidadã. No inciso 33 do artigo 5º, a Constituição diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A gente vê que é um artigo um pouco longo, mas que ele já traz essa necessidade de se respeitar, de se afirmar o direito à informação. E aí eu quero chamar a atenção a algumas palavras-chave desse artigo. Quando ele fala, por exemplo, em prazo da lei, significa que a Constituição reclama por uma lei que regulamente esse direito à informação e que traga um prazo específico. E esse aspecto, gente, é muito importante, porque a gente via até então, era o poder público muitas vezes protelando aquele desejo do cidadão, dizendo: estamos procurando a informação, assim que tivermos ela será disponibilizada. E aí se passavam dias, semanas, meses e anos. Então, com a LAI, esse direito foi regulamentado, trazendo um prazo para que o poder público disponibilize a informação. A gente vai ver isso um pouquinho adiante na palestra. Outra coisa importante para a gente falar ainda desse artigo 5º é quando a Constituição já prevê uma exceção a esse direito à informação, que no caso compreende informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Então a gente precisa entender que não vai ser toda e qualquer informação pública que vai estar disponibilizada para o público. Em algumas situações essa disponibilização poderá trazer prejuízos à própria sociedade. E a gente vai ver um pouco disso também mais adiante no decorrer da palestra. Bom, a Lei de Acesso à Informação, que tem o número 12.527, ela traz os procedimentos previstos que se destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à informação.
Lembrando, quando a gente fala de direito fundamental, a gente lembra do artigo 5º da Constituição. E ela diz que devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Bom, a gente sabe que os princípios básicos da administração pública são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, existe certamente uma relação entre o direito à informação e esses princípios. Vamos pensar em alguns exemplos. Quando eu consigo tornar uma administração pública mais transparente, eu consigo promover a moralidade. Se o cidadão está ali sempre requisitando informações e a administração pública consegue responder a essa demanda com agilidade, eu estou atendendo ao princípio da eficiência. Então, não é difícil a gente fazer a relação entre o direito à informação e a administração pública e seus princípios. Mas o que é que a gente deve se ater também? A observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Então, a gente poderia dizer que se a lei de acesso à informação tivesse um slogan, esse slogan seria: a informação é a regra, o sigilo é a exceção. Isso é muito importante, porque a gente vivia, até um período recente, aquilo que chamamos de cultura de sigilo, em que se entendia que o Estado tinha o direito de atuar sem prestar muita satisfação à sociedade, com exceção de algumas prestações de contas indispensáveis, né? Então esse pensamento, infelizmente, ele foi herdado em um período ditatorial e permaneceu no seio da administração pública. Muitos servidores ainda, até hoje, resistem a essa ideia de abertura, de transparência do Estado em relação à sociedade. A lei, ela é muito importante no sentido de mudar essa cultura, de trazer uma cultura de informação, de transparência, que vai promover, em última instância, a cidadania. Outro ponto importante da Lei de Acesso à Informação é a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Esse aspecto também é muito importante. Antigamente, se um cidadão pedia uma informação ao órgão público, a primeira coisa que ele ouvia é: para que você quer essa informação? E a ideia da Lei de Acesso à Informação é mudar esse paradigma. O cidadão não tem a mínima obrigação de justificar o seu pedido. Então, isso aí é muito importante para, de fato, estimular a atuação do cidadão em busca do direito à informação. Outro ponto importante da lei é a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, ou seja, a internet como principal veículo de fluxo de informações. Todos nós sabemos a força da internet como esse veículo. Então a lei já entende, já introduziu na legislação que preferencialmente o acesso à informação fosse promovido por ferramentas de tecnologia de comunicação, de informação e comunicação. Outro ponto importante é o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Já falamos um pouco disso. A lei, ela busca uma mudança cultural. E quando a gente fala de cultura, a gente pensa em um conjunto de costumes, de práticas que são reproduzidas ao longo do tempo. Mudar uma cultura não é simples, não é nada fácil. Então esse processo, mesmo com a nova legislação impondo o acesso à informação, a gente só vai ter uma cultura da informação com o passar dos anos. Hoje, em 2016, a gente já percebe um considerável avanço em relação a 2012, mas ainda tem muita coisa pela frente. O acesso à informação está só no seu início. Outro ponto, não menos importante, talvez o principal, é o desenvolvimento do controle social da administração pública. A gente sabe que o poder público ele não é imune a interesses particulares. E como é que a gente garante que esses interesses particulares não prevaleçam? Através do controle social, que é você trazer a sociedade para junto do Estado para acompanhar seus passos, para provar aquilo que foi feito corretamente
e fiscalizar e combater aquilo que se desvia do interesse público. Então, o objetivo maior da Lei de Acesso à Informação é garantir o controle social da administração pública. Daí a gente diz que o direito à informação é aquele considerado um direito instrumental. Ele é uma via para os demais direitos, seja direito à saúde, à educação, a uma administração pública eficaz. Então, ele é o famoso direito guarda-chuva. Ele vai abrigar todos os demais direitos fundamentais. Vamos agora tratar de alguns conceitos importantes da Lei de Acesso à Informação, além daqueles princípios que a gente viu anteriormente. Um ponto importante é o conceito de informação. O que seria exatamente informação? Muita gente faz essa pergunta. Bom, segundo a própria lei, informação são dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então aí vem uma outra palavra que é importante a gente comparar, que é dado. Dentro desse conceito e fazer uma pequena reflexão, a gente consegue diferenciar pensando o seguinte: a informação, ela é o dado sendo utilizado para algum fim, para se compreender alguma coisa. A gente brinca que na escola a gente aprende que o vento é o ar em movimento. Então a informação seria, de certa forma, um dado em movimento, um dado sendo utilizado para alguma finalidade. Se a gente tem um monte de dados e não conclui nada daquilo ali, a gente não tem informação. Bom, outro conceito importante é o de documento. Unidade de registro de informações, qualquer que seja suporte ou formato. Até um pouco tempo atrás, a gente imaginava o documento como um pedaço de papel, normalmente timbrado, com um bocado de palavra dentro. Isso ainda é verdade, só que hoje o conceito de documento é muito mais amplo. Se, por exemplo, gravarmos uma audiência pública, aquele vídeo da audiência é considerado um documento. Então, com a era digital, a gente tem muito mais possibilidades de documentar qualquer ato público. E, na sequência, a gente tem dois conceitos que são, poderíamos dizer, as duas pernas com as quais a lei caminha, que é o conceito de transparência ativa e de transparência passiva. E o que seria a transparência ativa? Aquela divulgada independentemente de requerimento por parte do cidadão. Vamos dar um exemplo. Quando eu entro num portal de transparência e encontro dados sobre a execução orçamentária de um ente público, eu tenho ali transparência ativa. Não é preciso que o cidadão peça para o poder público divulgar aqueles dados. Aquilo já é imposto por lei. Ah, mas transparência ativa só acontece quando a lei impõe? Felizmente não. Então, apesar de hoje ainda muita gente não conseguir sequer cumprir o que a lei determina, existe também muita informação pública disponibilizada sem uma obrigação legal, o que é muito bom. A ideia é que cada ente, cada prefeitura, cada governo de estado não se atenha a divulgar apenas o que a lei exige. Esse trabalho é difícil, mas a sociedade é importante nessa cobrança e vemos verificando avanços ano após ano. Para complementar o conceito de transparência ativa, eu tenho o conceito de transparência passiva. Nesse caso, é aquela divulgada mediante solicitação do cidadão. Então vamos imaginar que eu, cidadão, busco uma determinada informação sobre a controladoria. Qual é o primeiro passo? Eu entro no site da controladoria e vejo se eu encontro aquela informação, ou nas páginas da lei que a gente vai falar mais adiante. Se eu encontrei o que procurava, ótimo, não preciso demandar servidores do órgão para ir atrás de mais informação. Agora, a partir do momento que eu não encontro essa informação, a lei me dá o direito de requisitar essa informação para aquele órgão, no prazo da lei, como a gente viu no artigo constitucional. E quem deve cumprir a lei de acesso à informação? Gente, grosso modo, eu poderia responder: todo mundo. Onde há poder público, há essa obrigação. Mas especificamente são todos os entes da federação,
Sabemos que a República Federativa Brasileira ela é composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então todos esses entes federativos devem cumprir a Lei de Acesso à Informação. E mais, todos os poderes. Muita gente pensa que a lei fica restrita à administração pública, ao poder executivo. Isso não é verdade. O legislativo e o judiciário também estão submetidos à Lei de Acesso à Informação. E mais, todas as entidades sem fins lucrativos também que recebam recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção social, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, etc. Então, mesmo uma instituição de natureza privada que receba recursos públicos e que esteja delegada em alguma função pública também deve prestar informações, ao menos relativamente àquele recebimento e o uso daquele recurso público. A gente falou que a lei abrange toda a Federação Brasileira, o que é correto. Isso não quer dizer que a lei nacional seja a única forma de regulamentar esse direito. O legislador entendeu que estados e municípios podem regular a Lei de Acesso à Informação atendendo a características específicas de cada ente. Foi o que aconteceu aqui em Pernambuco. Temos nossa própria lei e nosso decreto regulamentando a Lei de Acesso à Informação. Então, a Lei de Acesso à Informação em Pernambuco tem o número 14.804 e foi aprovada em 2012. E o decreto estadual é o 38787 de 2013. É importante a gente frisar, a legislação estadual não traz alterações significativas em relação à versão federal. Então, isso é um ponto importante. Se a gente entende a lei federal, grosso modo a gente entende a lei estadual. São mudanças pontuais, como em relação a processo administrativo, se um servidor descumprir a lei, a questões da ouvidoria, por exemplo, que a gente vai falar mais adiante. Não é nada que mude o paradigma geral da lei, e nem poderia, porque aí seria um caso de ilegalidade, aliás, especificamente de inconstitucionalidade. Então, o grosso, o corpo da Lei de Acesso à Informação está protegido de qualquer mudança que diminua o alcance da lei. O que o legislador estadual e municipal pode é aumentar aquele alcance. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um prazo de 20 dias para o órgão público responder, uma lei estadual pode exigir um prazo ainda menor, porque aí iria ampliar o direito à informação para o cidadão. Bom, vamos falar agora um pouco mais detalhadamente de transparência ativa, que a gente já conceituou como aquela que é disponibilizada para o cidadão independentemente de requerimento. A lei diz textualmente, ela usa a lei, no caso estadual, usa os seguintes termos: é dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Então aí temos a definição de transparência ativa na própria lei. E o que é que ela traz? A lei exige que uma série de informações sejam disponibilizadas em uma seção específica no site. E qual é essa ideia de seção específica? Evitar que essas informações fiquem dispersas em áreas diferentes, o que dificulta e muito o trabalho do cidadão. Então a lei ela enumera quais são as principais informações que devem ser disponibilizadas ativamente. Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos de seus ocupantes, telefones das unidades, horários de atendimento, etc. Então, esse inciso primeiro, ele já traz uma série de informações que a gente chama de o cartão de visita do órgão. No outro inciso, ela pede que programas, projetos, ações, obras e atividades
com indicação de unidade responsável, principais metas e resultados, e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto. É um inciso muito importante e o mais difícil de ser cumprido. Por quê? A ideia aqui é que o órgão divulgue o fruto do seu trabalho. Muitas vezes esse trabalho não tem necessariamente um indicador de impacto ou de resultado que iria permitir ao cidadão julgar se aquela ação está sendo eficiente ou não. Então a lei ela força essa transparência. O que a gente vê hoje é que existe ainda muita deficiência no Brasil para o atendimento dessa informação, por a informação ainda ser inexistente. Então é preciso haver uma gestão por resultados mais forte na administração pública, em cada programa, em cada ação, em cada iniciativa, para que aí a gente produza esses resultados e possa divulgá-los. A lei também fala em repasses ou transferências de recursos financeiros. O principal veículo de repasse de recurso financeiro entre órgãos públicos é o conhecido convênio. Por exemplo, o Estado faz um convênio com uma prefeitura para uma determinada ação. Normalmente o Estado aí entra com um valor maior e o ente, o município, entra com um valor menor, que é chamada contrapartida. Então, é dever do Estado divulgar qualquer recurso que ele transfira para um município ou para uma organização não governamental. Aí a lei entendeu a importância dessa transparência e previu em seus artigos. Um outro ponto é a execução orçamentária e financeira, que na verdade já era exigida pela Lei de Transparência, a Lei Complementar 131 de 2009. Essa lei trouxe novos artigos para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estamos falando muito no momento atual do Brasil. Então, a lei acertadamente cobra essas informações. Até pouco tempo, muitos municípios não divulgavam sua execução orçamentária. Graças à atuação do Ministério Público e de outras entidades, como a CGU, essa realidade vem se transformando rapidamente. Outro ponto importante é a remuneração, e aí estamos falando da legislação estadual, temos aqui uma diferença. A remuneração e subsídio percebido por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, todas de maneira individualizada. Pessoal, isso é muito importante, isso trouxe muita polêmica com o advento da Lei de Acesso à Informação. Em sua versão original não era exigida essa divulgação individualizada de salários. Alguns administradores entenderam que isso seria importante, então disponibilizaram a sua própria remuneração de seus secretários e de toda a administração pública. Então começou a haver uma série de demandas judiciais que foram para o Supremo em relação a isso. Muitos servidores, associações e sindicatos alegavam que essa divulgação individualizada feria a privacidade do servidor público. E aí é importante a gente colocar o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito, que disse, em outras palavras, que é ônus do servidor público ter essa informação divulgada. Se você quer ser servidor público, entenda que parte da sua atuação vai ser, grande parte na verdade, vai ser pública, inclusive a sua remuneração. Então hoje prevalece a divulgação desses dados, embora alguns entes ainda não o façam. Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Aqui a gente vai entrar um pouco com aquele princípio da eficiência. Vamos pensar a seguinte situação: eu não divulgo a informação, uma determinada informação do meu órgão, no site do órgão. O cidadão entra lá, procura e não acha. Faz um pedido de acesso à informação, eu entendo que aquela informação é pública e passa para aquele cidadão. Então digamos que outro pede a mesma coisa, e mais outro e mais outro. É mais eficiente então eu divulgar essa informação no meu site do que eu ficar atendendo cidadão por cidadão que faça um pedido. Então o Instituto das Perguntas Frequentes é diminuir a possibilidade de uma dúvida não ser respondida ativamente. Outro ponto, contato da Autoridade de Monitoramento e do SIC. O que seria o SIC?
seria o Serviço de Informação ao Cidadão, uma unidade responsável por atender, por receber o pedido de acesso à informação dos cidadãos. Então eu preciso ativamente divulgar o contato desse responsável para que os cidadãos possam exigir o seu direito. Informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas, todas concluídas. O que é que acontece? Um órgão público, ele é fiscalizado tanto pelo controle externo, que são os tribunais de contas, como pelo controle interno, que é o nosso caso aqui da Controladoria Geral do Estado. A partir do momento que a gente audita um determinado órgão público, o resultado daquela auditoria deve ser divulgado ativamente. Agora é importante lembrar, todas as informações, todos esses processos devem estar concluídos. Mas para que isso, gente? Para garantir o direito à defesa. Imagine que um servidor sofra um processo administrativo e que seja inocentado ao final. Se a gente divulgar o processo no meio, pode haver um julgamento da opinião pública, pode haver uma repercussão injusta sobre a atuação daquele servidor. Então o legislador entendeu que era preciso garantir a ampla defesa e que, no caso, a informação deveria ser divulgada quando esses processos de auditoria e tomadas de contas estiverem efetivamente concluídos. Bom, gente, no caso de Pernambuco, a transparência ativa ela é atendida através desse endereço aqui, www.lai.pe.gov.br. Ao entrar nesse endereço, encontraremos uma página com informações de cada órgão do Poder Executivo Estadual. Se a gente navegar por essa página, a gente vai ver que há uma estruturação das informações que corresponde àqueles incisos que a gente leu anteriormente, de informações sobre o órgão, servidores, despesas, convênios, tudo naquela mesma estrutura. Isso facilita muito o trabalho do cidadão para acessar as informações. Ele vai saber onde encontrar cada tipo de informação. Então, em Pernambuco foi desenvolvido um aplicativo web que reúne a página dos órgãos. Então, a gente desce na página, vamos ver que são dezenas de órgãos lá com informações disponíveis. Essa organização é padronizada, acabamos de falar sobre isso, né? É a padronização que facilita o trabalho do cidadão. E cada secretaria, cada órgão tem o dever de manter sua página atualizada. Esse é outro aspecto importante da LAI. A lei de transparência, por exemplo, ela precisa ser cumprida por todo o governo de Pernambuco. No caso da LAI, é cada órgão, cada secretaria que tem o seu encargo, sua obrigação de cumprir a LAI. Então, quando um desses órgãos não cumpre a LAI, é ele que vai ser cobrado, não o Estado como um todo. Dessa forma, fica mais fácil de haver uma cobrança, tanto de fora como de dentro do próprio Estado, que é um trabalho que a gente faz, para que essas páginas sejam sempre atualizadas. Falamos bastante de transparência ativa e vimos como ela é importante. Afinal de contas, quanto mais informação pública eu tiver disponibilizado ativamente, menos demanda o Estado vai receber, para que a gente precisa correr atrás de informação por informação. Então vamos falar agora do complemento da transparência ativa, a transparência passiva. Segundo a LAI, qualquer interessado poderá apresentar o pedido de acesso à informação ao Poder Executivo Estadual por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Aí chama a atenção ao termo identificação do requerente. Ah, mas isso aí vai dificultar o acesso à informação? De jeito nenhum. Para eu poder público passar uma informação para o cidadão, eu tenho que saber identificar quem é esse cidadão. Então o processo não é feito de forma exclusivamente verbal, de boca, como se diz. É preciso haver um mínimo de documentação desse processo. E para documentar, para dirigir essa informação, preciso identificar esse cidadão.
não pode exigir muito, não pode exigir mais que isso do cidadão. É o mínimo e o máximo que pode ser cobrado. Outra coisa é a especificação da informação. O cidadão precisa dizer de forma clara e objetiva que informação ele está pedindo. Senão o órgão vai ter o direito de não responder àquele pedido, se ele não consegue entender o que de fato está sendo requisitado. Os órgãos e entidades devem criar serviço de informação ao cidadão, ou SIC, com o objetivo de atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. Então, esse SIC ele vai fazer, antes de mais nada, o papel de atendimento ao cidadão. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades, ou seja, o cidadão quiser saber como anda o seu pedido, como anda o recurso, se ele colocar um recurso, tudo isso deverá ser informado pelo SIC. E receber e registrar pedidos de acesso à informação, que é o principal papel do SIC. Ele recebe pedido, ele registra e ele promove a tramitação daquele pedido e vai informando ao cidadão cada passo que vai ocorrendo. E uma coisa que a gente falou lá no início, que é fundamental para que a lei seja uma lei efetiva, essa questão aqui do prazo. No caso, é um prazo de 20 dias, caso não seja possível o acesso imediato. Então, o que é que isso significa? Se o cidadão pede a informação e o SIC tem como entregar aquela informação imediatamente, não há necessidade de correr esse prazo de 20 dias. Muita gente pergunta se é 20 dias úteis ou 20 dias corridos. São 20 dias corridos. Esse prazo pode ser prorrogável por mais 10 dias, desde que haja uma justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial. O que é que significa? Eu fiz um pedido de acesso à informação. Aquele pedido vai chegar no meu órgão. Se eu não tenho a informação imediatamente, vou precisar responder em 20 dias. Se por algum motivo eu não conseguir responder em 20 dias, eu tenho que, antes do prazo estourar, eu já tenho que comunicar para o cidadão que aquela informação vai atrasar mais um pouco, que eu vou usar mais 10 dias para responder. Outra informação importante é o prazo para recurso. 10 dias a contar da ciência do cidadão. Então, quando o cidadão recebe a resposta, caso ele fique insatisfeito com a informação requerida, que não seja aquela, que esteja incompleta, ele vai poder colocar um recurso. Então, a lei ela prevê um certo processo administrativo com instâncias superiores, para que o cidadão tenha garantido o seu direito. Se numa primeira instância ele não é atendido, ele pode ser atendido na instância seguinte, desde que esteja, de fato, solicitando uma informação pública. E a resposta aos recursos tem um prazo de 5 dias. Então você vê aí que temos basicamente um processo, né? E como todo processo, cheio de prazos. Bom, gente, a gente falou também que a lei tem como slogan: a informação é a regra, o sigilo a exceção. E quais seriam essas exceções? As hipóteses são basicamente essas aqui, que já são previstas no decreto que regulamenta a lei. Então temos no caso, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Por exemplo, a planta ou projeto de um presídio de segurança máxima. Ele não pode ser divulgado porque pode facilitar futuras fugas de presidiários que vão ter conhecimento daquele projeto. Podem cavar um túnel, por exemplo. Então temos aí um caso em que essa informação precisa ser sigilosa. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas de órgãos de segurança pública. A gente já tinha dado um exemplo de segurança pública, que é a área, digamos, mais sensível a essas exceções. Então, por exemplo, a Polícia Militar de Pernambuco, se ela tem uma estratégia de policiamento nas ruas, não é interessante que ela divulgue essa estratégia antecipadamente, porque aí o bandido vai saber em que dia vai haver uma blitz, vai haver uma ação policial. Então a ideia aí é salvaguardar a segurança do cidadão e mesmo dos policiais, que são servidores públicos, cidadãos também.
prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico estadual. Então, se uma instituição científica está realizando uma pesquisa que vai gerar uma patente, ela vai querer anunciar aquele resultado antes de qualquer outra pesquisa. Dessa forma, a pesquisa em andamento não pode ter suas informações divulgadas. Pôr em risco a segurança de instituições ou de autoridades estaduais. É outro caso aí que a gente tem a questão segurança, né, como um ponto forte para a hipótese de sigilo. Ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, como a prevenção ou repressão de infrações. Então, quando a gente pensa em segurança das pessoas, a gente tem que pensar também em várias outras situações. A Secretaria da Fazenda, por exemplo, realiza operações contra a sonegação. Então, no caso, uma operação dessa não pode ser divulgada com antecedência porque vai comprometer a própria operação. Bom, eu acho que a gente já pôde, a partir desses slides, né, ter uma visão geral, panorâmica do que é a Lei de Acesso à Informação. Para mim foi uma satisfação muito grande gravar esse vídeo para vocês. Nossos contatos estão aqui nesse slide final e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, entre em contato com a gente pela Coordenadoria das Ações de Fomento ao Controle Social. Temos o telefone aqui, 3183-0989, ou por e-mail. No meu caso, ayrton.junior@cge.pe.gov.br. Vai ser uma satisfação falar com vocês ainda mais um pouco sobre Lei de Acesso à Informação. Muito obrigado.